Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Hoje é domingão e nós estamos aqui, magros, magros, magros. E vamos responder o que a dona Marione, uma dúvida dela. Ela fez essa mesma pergunta em dois vídeos meu e da Val. Aqui é o canal Casal Marcos e Valquíria. E vamos responder. Queria saber, eu coloquei quarta-feira minha primeira dose e perdi 3 quilos. Comecei com a 5. Será que próximo mês coloca a mesma de 5? Dona Marione, pelo como a senhora escreveu, da maneira que a senhora escreveu aí, eu imagino que a senhora é paraguaia ou boliviana, ou não sei, a senhora fala espanhol. Eu imagino, pela maneira como a senhora escreveu. Essa escrita é de quem é de língua hispânica. O que acontece? Eu vou falar a minha experiência. A minha experiência é a experiência de Valquíria, aqui em casa. Aqui em casa, tá? E o que eu vejo, os relatos que eu conversei com os médicos, o que eu conversei com os médicos. Então, eu vou falar da minha experiência. A minha experiência, às vezes, não é a mesma de uma outra pessoa. Deixar bem explicado isso, tá? O que acontece? Eu vi relatos de médicos o seguinte, que quando você começa a tomar a tirzepatida, a senhora não disse qual que a senhora está tomando, se é Lipolés ou TG, mas é tudo igual, tá? Não tem diferença não, só muda o nome. A tirzepatida desinflama o corpo. Tem muita gente que não perde peso no início. Toma 1 semana, 2 semanas, 3, não perde peso, tá? Porque está com o corpo inflamado, ela vai desinflamar o corpo e a pessoa passa a perder peso. Isso são alguns médicos falaram isso para mim, pessoalmente, tá? Geralmente as pessoas começam com 2,5, mas todo mundo fala que 2,5 é uma dose introdutória, só para você ver como é que o seu organismo vai reagir. Então, seria a mesma coisa assim, você pagar um produto e usar uma dose só para você saber, vai gastar dinheiro? Não, eu já comecei com 5 logo. Valquíria começou com 2,5. Por isso que eu vou falar da experiência nossa, porque nós temos os dois casos aqui em casa. Perdão, pessoal, estou muito gripado. Valquíria começou com 2,5. Ela é 2 semanas, ela começou 2 semanas na minha frente. E ela falou, Marco, ó, ainda sinto fome, mas não tanta vontade de comer, mas eu ainda sinto um pouquinho de fome. E como a Valquíria já é mais treinada, já vem lutando há mais tempo contra a balança, faz jejum intermitente e tal, tá acostumada a passar fome. Eu não. E aí, como eu vi, e ela começou a perder peso, e como eu vi que ela estava perdendo peso, eu resolvi tomar. E ela falou para mim, não adianta você tomar 2,5, não vai resolver para você. Então eu já tomei 5 logo. Quando eu tomei 5, bateu 5, foi um coice que eu levei. Para mim o resultado foi excelente de 5. A dose máxima que eu tomei foi a de 7,5 na 7ª semana. Tá? Então digamos que a senhora a senhora falou que está na 4ª dose de 5, né? E perdeu só 3 quilos. Se é o meu caso hoje, passando pelo processo que eu passei e eu sabendo como que é, tô falando de mim e não tô receitando nada, tô falando de mim. Passando pelo processo que eu passei, já tô na 4ª dose de 5, e eu iria, na 5ª dose, eu iria para 7,5. Eu iria para 7,5. Claro, mas entre a 4ª dose e a 5ª dose, o que eu fiz? Lembra no começo do vídeo eu falei que era a minha experiência? O que eu fiz? Eu fiz os exames, fiz todos os exames. Fui no médico, fiz uma consulta, tá? Ele pediu um monte de exame, pediu todos os exames, sabia, de insulina, tudo, um monte de exame. E eu fiz todos esses exames, levei para ele, para uma doutora. E aí ela me receitou as vitaminas, que tá ali, tá? Eu comecei a fazer uma reposição de vitaminas, porque a gente perde vitamina. Talvez a senhora não perdeu muita vitamina, porque a senhora perdeu pouco peso. Mas eu perdi, com 4 semanas, eu tinha chegado nos 13 quilos, entre a 4ª e a 5ª semana. E fechei as 8 semanas com 20 quilos. Hoje, eu já passei dos 20, tô nos 21. Tô brigando para não ir para os 22. Hoje eu brigo para não emagrecer mais, tá? Mas eu também não posso soltar a rédea, porque se eu soltar a rédea, aí o que acontece? Sobe. Então é um tratamento. Tá? É um tratamento para perder peso, um tratamento psicológico, é um tratamento completo. A gente não vai no psicológico, mas a gente tem que treinar a nossa mente.
A gente tem que aproveitar esses momentos. O que você tem que fazer? Você tem que registrar na sua memória. Ontem uma seguidora nossa que está tomando falou: Marcos, eu tinha que ter filmado, eu sou fanático, eu sou doente por doce, minha vida é pensar em doce. E eu tomei a primeira dose de 2,5, tirou toda a minha vontade de comer doce, tudo. E o que eu disse para ela: registra isso na sua mente. Porque a gente come errado, a gente come totalmente errado, a gente come o que não tem necessidade pra gente. E você vai comendo essas coisas e vai acumulando o seu corpo vai inflamando. Para que açúcar é bom para nós? Entendeu? Para que o sal branco é bom para nós em excesso? Tudo em excesso faz mal. Você pode comer tudo. Eu gosto muito de bolo recheado, todo mundo sabe. Bolo recheado é bolo recheado. Para mim é bolo de aniversário. Aniversário que não tem bolo de aniversário não é aniversário. Entendeu? E eu não podia comer, eu comia demais, fazia mal. Hoje eu já como. Ontem mesmo falei que ia comer uma Marta Rocha, não tinha. Vívia passou lá, só tinha de abacaxi. E aí o que acontece? Você registra isso na mente. Você registra aquilo que você comia em excesso e agora você não tem mais vontade de comer, você vai registrando na sua mente. Para que a hora que você for saindo da tirzepatida, você for saindo do lipolésio do TG, você tenha registrado para você se desapegando, vai se desapegando. É o que eu faço, a gente vai se desapegando. Agora de manhã, por exemplo, hoje é domingo, Valquíria foi trabalhar. Ela levantou, fez um suco verde aí e tal. Tava aí, tem uns 6 meses que tá essas polpas, tudo, ela mesmo preparou, cortou, picou, congelou. E ela mexendo aí no freezer aí, estamos separando, que a gente compra carne aqui para mandar para os nossos filhos lá em Assunção. Aí eu vou comprando, vou acumulando aqui, agora a Vívia vai hoje, Vívia tá aqui, vai para Assunção e vai levar. E ela como o Kira tá 12 hoje, Vívia vai à noite, ela já mexeu já para deixar meio no jeito. E aí ela viu aquilo ali, fazia dia que ela não mexia nesse freezer. Ela viu e já fez um para nós tomar. Tomei o suco. E aí levei ela lá, cheguei em casa, eu queria comer um pão hoje. Eu queria comer um pão. Pão francês. Antes eu comia 3, 4 pão. Passei ali na padaria da esquina, fechada. Eu ia lá no centro da cidade comprar o pão para mim comer. E eu não fui. Cheguei em casa, fiz um café para mim, acabei de tomar um cafezinho preto. Fiz 3 ovos mexidos. Fiz 3 ovos mexidos. E tomei o café e comi. Tô de boa, comi um pedaço de mamão e tal. Então, por quê? Porque na minha mente já tá entrando que não tem necessidade de ir lá no centro comprar 2, 3 pão para mim comer. Não tem necessidade. Então, eu vou me manter aqui. Já tirei um filé de tilápia para mim fazer meu almoço. Hoje eu tô sozinho, vou almoçar sozinho. Mas aí, quando eu abro a geladeira, eu vi que Valquíria ontem preparou uma abobrinha, uma carne moída, um pimentão, uma cebola roxa. Preparou umas coisas e já deixou pronto para mim. Então eu vou voltar lá pegar o filé de tilápia, que não descongelou ainda, vai voltar pro congelador. Fosse antes, eu comeria a comida que a Valquíria deixou preparada para mim. Vou pegar aqui, só dá para dar pausa aqui? Não sei, deixa eu ver, pera lá. Ó, dá para dar pause. Olha, a Valquíria deixou pronta. Carne moída com pimentão, cebola. Aqui tem um couve que já tá pouquinho. E aqui tem uma abobrinha. Ela já deixou isso aqui. Esse vai ser meu almoço. Não vou colocar arroz, não vou colocar nada. Talvez, se tiver uma batata doce ali, eu acho que eu vou fazer uma batata doce na airfry. Talvez. Mas é só um pedacinho. É só um pedacinho. E aí... Isso faça um pedacinho e come, pronto, a gente vai se reeducando. Então, a senhora só perdeu 3 quilos na 4ª dose, provavelmente o corpo está inflamado, eu penso, tá? Eu faria uns exames para ver o resultado, os exames, como é que estão, tudo, tá? Levaria para o médico, para ele dar uma olhada, e aí eu passaria para 5,5. Eu faria isso, tá bom? Ó, um bom domingo para vocês, um bom final de semana. Dúvidas, pode perguntar, se a gente puder responder, a gente responde, tá? Estamos aqui para ajudar. Juntos nós vamos ser mais fortes, juntos nós vamos crescer, juntos nós vamos emagrecer juntos. Valeu, pessoal. Sucesso, um abraço, Deus abençoe.